Queridos, graça e paz do Senhor Jesus, a gente está agora tentando trazer um breve resumo da pregação do último domingo, que a gente teve como título 5 erros que podem ser fatais para a nossa jornada espiritual. Usamos como texto base, como texto referencial, Gênesis capítulo 3, que fala da queda dos nossos primeiros pais. E a partir desse texto nós estudamos, analisamos 5 situações que podem ser dramáticas, que podem ser fatais na nossa jornada e na nossa caminhada. A primeira dela, que nós vimos, é que não podemos ter o entendimento e o conceito de que, por mais espiritualidade e santidade que possamos ter, isso nos deixa imune ao pecado. Adão foi feito em santidade, feito em pureza plena. Adão, ele tinha intimidade perfeita e plena com Deus. A Bíblia diz que Deus andava na viração do dia e nós entendemos, e os estudiosos dizem que Adão tinha presença, podia chegar na presença do Senhor, tinha intimidade plena com Deus, mas isso não impossibilitou que ele fosse tentado e que pudesse cair em pecado. Então essa é a primeira lição. A gente tem que entender que por mais intimidade que julguemos ter, por mais santidade, espiritualidade que a gente julgue ter, isso não torna a gente imune à tentação, imune à possibilidade de pecado. A segunda coisa que nós também analisamos naquele momento foi que nós não podemos desejar ou cobiçar aquilo que Deus nos ordenou e nos ordena que fiquemos longe. A ordem de Deus foi para que Adão e Eva ficassem longe daquele fruto. E eles chegaram perto. E eles cobiçaram. E nós, quando estudamos o livro de Tiago, percebemos no capítulo 1 que a cobiça atrai e seduz o homem. E leva o homem à tentação e leva o homem ao pecado. Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus, no Sermão do Monte, ele diz que os nossos olhos são a lâmpada do nosso corpo. E é importante que nós entendamos, irmãos, que devemos fugir da cobiça. A cobiça é aquele desejo ardente de possuir, de ter. Então que Deus me ajude e te ajude para que a gente se livre da cobiça. A terceira coisa que nós estudamos naquele dia é que nós não devemos culpabilizar as coisas ou as outras pessoas pelos nossos fracassos, pelos nossos erros. Quando Deus procura Adão e Deus o questiona do porquê ele está escondido, ele fala que a mulher que Deus tinha dado para ele, tinha dado do fruto. E quando Deus fala com a mulher fala que foi a serpente, e um começa a colocar a culpa no outro. Queridos, nós devemos assumir as nossas fragilidades, nós devemos assumir as nossas vulnerabilidades, sem querer culpar as coisas e as pessoas. A quarta coisa que nós vimos também é que nós devemos entender que diante de Deus nós não podemos remendar os nossos erros. A Bíblia diz que quando Adão se percebeu nu, ele trouxe para si folhas e tentou cobrir a sua nudez com folhas. Queridos, nós não podemos remendar os nossos pecados. Deus não é Deus de remendo. Deus é Deus de graça, mas não é Deus de remendo. Então, quando a gente errar, nós devemos confessar plenamente a Deus os nossos erros e os nossos fracassos. Finalmente, nós entendemos por essa passagem que é um erro da nossa parte achar que a nossa desobediência pode ficar impune. A Bíblia diz que aquilo que o homem semear, ele vai colher. Adão colheu, Eva colheu, a serpente colheu. Nós vemos a história do rei Davi, que peca e acha que poderia ficar impune com o seu pecado, mas a mão de Deus foi contra ele. Mas a boa notícia, mesmo nesse texto, é que Deus
trouxe a provisão para o pecado. A Bíblia diz que Deus cobriu a nudez de Adão e Eva. E obviamente, para isso, foi necessário ele sacrificar um animal para que com aquela pele ele pudesse cobrir a nudez dos nossos primeiros pais. E nós podemos ver nisso uma tipologia do próprio Cristo, que com o seu sangue nos purifica de todo o pecado. A boa notícia é que para o pecado, para o erro, para as falhas, para os nossos fracassos, nós temos a graça suficiente pelo precioso amor e misericórdia do nosso Deus. Que Deus abençoe sua vida e sua família e aplique essa reflexão no nosso coração. Deus abençoe.